Nesta quinta-feira, infelizmente, a gente começa com uma situação de violência. Uma criança de 9 anos foi vítima de bala perdida no bairro da Paz e um suspeito foi morto em uma operação policial. Inclusive, as forças de segurança estão no bairro da Paz neste momento, policiamento reforçado, os ônibus não circulam também, a gente vai atualizar toda a situação. Repórter Tony Júnior já na tela, acompanhando os desdobramentos dessa operação policial, também o caso dessa criança de 9 anos baleada. Bom dia, Tony. Ótima quinta-feira para você. Situação bastante delicada, mas eu percebo aí que as pessoas estão nas ruas do bairro da Paz, não é? O comércio ainda não abriu, mas pode ser o horário. Conta pra gente aí como é que tá a situação de momento. Muito bom dia para você, Lorena. Bom dia a todos que acompanham o Bora Nordeste. Eu estou aqui na entrada do bairro da Paz com o cinegrafista Rosinaldo Santos, o Tripinho. A gente vê uma viatura posicionada logo aqui na frente, outra viatura está posicionada mais em cima um pouquinho, no ponto de ônibus, a passarela aqui onde abriga o ponto de ônibus para os moradores que residem aqui no bairro da Paz. Movimentação, Lorena, é tranquila na manhã desta quinta-feira. Alguns comércios já estão abertos, outros, por conta do horário, como você falou, ainda estão fechados, mas os moradores tentam, viver a rotina normal, até porque, Lorena, a gente precisa trabalhar, fazer tudo que está programado para esse dia. Situação que aconteceu ontem por volta de 5h30 da tarde. Rua Santa Bárbara, aqui na localidade conhecida como Areal do bairro da Paz. Viaturas da Rondesp Atlântico estavam realizando rondas. A gente tem inclusive o vídeo, Lorena, realizando rondas quando foram avisados de homens armados. Homens armados, eles são suspeitos de integrarem uma facção criminosa e a partir daí a polícia deslocou até a Rua Santa Bárbara, Areal aqui do bairro da Paz. Quando foram surpreendidos, Lorena, houve uma intensa troca de tiros, finalzinho da tarde. O que aconteceu? Um homem suspeito foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no caminho para a unidade de saúde mais próxima. E aí, Lorena, o fato que também chama a atenção, uma criança, Lorena, um menino, sexo masculino, 9 anos de idade. Ele estava brincando na rua com outras crianças. Ainda deu tempo de ele correr para o interior da sua residência, mas infelizmente neste trajeto ele acabou sendo baleado. Os policiais militares foram informados dessa situação. Eles acabaram retornando à Rua Santa Bárbara e a partir daí também prestaram socorro a esta criança de 9 anos que foi levada ao Hospital Menando de Farias, que fica aqui no município de Lauro de Freitas, bem próximo à região metropolitana de Salvador, logo depois do aeroporto de Salvador. Situação, Lorena, é a seguinte: logo depois da situação, um ônibus com a numeração 1055 teria sido atravessada aqui na Avenida Paralela, nesta altura aqui, da passarela que dá acesso ao bairro da Paz e também o acesso ao bairro de Mussurunga. Do outro lado, Lorena, esse ônibus teria sido atravessado e moradores ou suspeitos aí, de integrar essa facção criminosa teriam a intenção de atear fogo neste coletivo, mas a polícia, que já estava no local com reforço totalmente aqui, a Polícia Militar do Estado da Bahia, impediu que isso acontecesse. Com toda essa situação, os sindicatos rodoviários do Estado da Bahia resolveram suspender o atendimento aqui ao bairro da Paz. Exatamente. Posso falar com você? Sem mostrar? Não pode não? É complicado, né? Valeu, meu irmão. É um morador, viu, Lorena? Está falando aqui sobre essa ação, Ele diz que são ações que acontecem de forma corriqueira, são ações que acontecem durante todo o dia, praticamente, aí toda semana tem uma ação dessa e baleou essa criança. A gente está tentando, Lorena, junto com a nossa produção e a produção também da Band News FM Salvador, trazer ainda dentro do Bora Nordeste desta quinta o estado de saúde desta criança. O suspeito acabou morrendo no trajeto à unidade de saúde mais próxima, mas o que a gente pode ver? Diversas viaturas que estão entrando, estão saindo, estão circulando aqui pela entrada do bairro da Paz. E o sofrimento, Lorena, são dos moradores, porque é uma distância muito grande lá do chamado final de linha aqui do bairro da Paz, até este ponto aqui, que fica na passarela, beirando aqui, margeando a Avenida Luiz Viana Filho,
a paralela. Lorena, a situação realmente é complicada. Eu tentei conversar com diversos moradores aqui, eles falam com a equipe do Bora Nordeste, da Band Bahia, mas eles não querem dar entrevista. Aí, Lorena, tem muito do medo. O medo desses moradores em colocarem o rosto, em falarem do que estão acontecendo. Eles apenas passam e dizem, são situações que vêm acontecendo, toda vez que a polícia recebe essas denúncias, eles já entram atirando e a situação realmente fica complicada. Desta vez, uma criança de 9 anos acabou sendo baleada. Ou seja, Lorena, a gente vai continuar aqui, observando toda essa movimentação no bairro da Paz. O pessoal aqui do mototáxi, que também está fazendo esse auxílio, né, nesta quinta-feira pela manhã, trazendo esses populares do fim de linha até aqui, ao ponto onde eles podem, né, pegar o coletivo para os seus afazeres do dia a dia, e a polícia dando a segurança através da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar, que traz aí 2 viaturas no momento aqui no bairro da Paz. Volto com você, Lorena, estou à sua disposição. Tony, inclusive esse menino baleado, ele estava brincando na porta de casa quando foi atingido. Ele tentou correr para dentro de casa, mas não deu tempo, foi baleado. A gente vai seguir acompanhando a movimentação no bairro da Paz, ao vivo agora, 8h27. Os moradores estão sem ônibus, os ônibus não estão entrando no bairro, não estão acessando o bairro por causa da sensação de insegurança. Claro que a gente vai atualizando ao longo da manhã sobre essa situação. A gente vai atrás também das escolas aí do bairro da Paz. Se eu não me engano, a rede municipal e estadual ainda estão em férias. As particulares já retornaram às aulas, mas a situação que, claro, causa muita apreensão. Mais uma situação de violência. A Polícia Militar e a Civil ainda não se posicionaram sobre essa criança baleada, os detalhes dessa criança baleada. A gente tem as informações do Instituto Fogo Cruzado, que é um instituto que mapeia a violência aqui em Salvador. Inclusive, é a 3ª criança baleada somente neste ano em Salvador e na região metropolitana, segundo o Fogo Cruzado. Claro que a gente vai acompanhando os desdobramentos desse caso, que também deixou um suspeito morto nesta operação policial. Olha aí o reforço das viaturas da PM no bairro da Paz. Tem uma posicionada na entrada do bairro, é o local que a gente consegue ter acesso neste momento, para atualizando as informações. O bairro, a gente percebe aí até na entrada de Tony Júnior, que está movimentado. As pessoas estão nas ruas, afinal vão ter que trabalhar, tem seus compromissos para cumprir, apesar dessa troca de tiros que assustou os moradores. O pessoal do mototáxi aí posicionado, porque está sem ônibus, então muita gente vai descer ali na principal da Paralela para acessar o bairro. Se não conseguir ir andando, tiver condição, vai pagar o mototáxi para chegar em casa. É esse o momento aí do corre, não é? Desses profissionais. Agora, Tony, eu sei que muita gente não quer, claro, com medo, realmente tem razão de ter o receio de aparecer, de mostrar o rosto na tela, porque a gente não sabe a situação de perigo que essas pessoas estão. Mas, Tony, elas relataram a situação de pânico nessa troca de tiros. O que é que você pôde apurar aí com essas pessoas, com esses moradores que aí estão, claro, voltando à rotina? Tem que voltar, não tem jeito, não é, Tony? Sim, Lorena, sim. Muitos moradores passam pela nossa equipe e falam sobre essa questão da atuação da Polícia Militar em situações como esta. Ontem, eles falam sobre essa questão da polícia já chegar atirando, né, para resolver essas denúncias que acabam chegando através do SICOM, que é o Centro de Comunicação da Polícia. O que aconteceu ontem? A SICOM recebeu uma informação que homens armados estariam traficando drogas nessa rua Santa Bárbara, aqui no areal do bairro da Paz. Essa viatura da Rondesp Atlântico, ela foi deslocada para o local informado quando avistaram esses homens armados, cerca de 4 homens armados. Houve, Lorena, essa troca de tiros e a partir daí um homem suspeito de integrar uma facção criminosa aqui do bairro da Paz, ele foi atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E a criança, como você falou, também tinha relatado sobre isso, né? A gente está apurando, segue apurando com a produção da Band Bahia, da Band News FM Salvador, que essa criança estava brincando na porta de casa. E essa criança chegou a correr para se proteger no interior da sua residência, mas não teve tempo e acabou sendo atingida, foi socorrida
ao Hospital Menandro de Farias, que fica aqui em Lauro de Freitas. A gente está tentando saber, Lorena, né, o estado de saúde desta criança. Com esta situação, né, os moradores acordaram sem um transporte coletivo. Houve aí também, e é uma tentativa nossa de entrar em contato com os sindicatos rodoviários, com a própria Polícia Militar, para informar sobre essa situação, confirmar sobre essa questão desse ônibus que teria sido atravessado aqui na Avenida Paralela, numa tentativa de atear em fogo. E a polícia impediu, ainda ontem, já por volta de 7 da noite, gerando aqui um engarrafamento muito grande. E a partir daí, Lorena, hoje os ônibus estão suspensos. A Polícia Militar segue no local, realizando toda a segurança para tentar, Lorena, dar a sensação de paz aos moradores do bairro da Paz. Volto com você. Tony, inclusive o bairro da Paz é bem estruturado em relação aí à comunicação dos moradores. Eles têm grupos de WhatsApp, tem páginas na internet também. Estou aqui acompanhando uma. Inclusive, tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. Eles postam as notícias do bairro, coisas positivas que o bairro tem muito para mostrar, ações sociais, ações culturais, mas infelizmente episódios de violência. Eles trazem aqui a informação de que a criança não corre risco de morte, segundo a mãe, mas passará por cirurgia na mão. São as informações, as primeiras informações que chegam aqui, que essa criança estaria internada no Hospital Menandro de Faria. E a mãe está com ela na unidade de saúde. Isso tudo, como você pontuou, Tony, aconteceu, não estava nem escuro ainda. Por volta de 5h30 da tarde não estava nem escuro, para a gente ter uma noção da gravidade da situação de violência que a gente vive. Não só no bairro da Paz, como em várias regiões de Salvador. Aliás, regiões de todo o país, mas a gente está, de fato, sofrendo a situação de violência que continua, que se perpetua e a gente não tem um norte de melhoria, infelizmente. Mas a criança estava na porta de casa, brincando, a rotina do dia e foi atingida. Felizmente, não corre risco de morte, mas imagine o trauma dessa criança, uma criança de 9 anos que só estava brincando e foi baleada dessa forma. A Polícia Militar não se posicionou ainda sobre essa ocorrência. As informações que a gente tem é de que seria uma troca de tiros, que essa criança foi baleada, mas no mesmo dia, na mesma região, teve essa operação policial que terminou com o suspeito morto. Claro que isso tudo vai ser investigado, de onde partiu o tiro que atingiu essa criança. Os moradores estão ainda tensos com essa situação, os moradores que estavam na rua no momento dessa troca de tiros que resultou nessa criança baleada e na morte de um suspeito. Mas a gente vai seguir monitorando, chega aí mais uma viatura da Polícia Militar, a gente está vendo imagens agora ao vivo, 8h34, aí a entrada do bairro da Paz, onde está a nossa reportagem, Tony Júnior, o cinegrafista Tripinha, acompanhando a movimentação. É o local seguro para a entrada das equipes, inclusive outras equipes aí da imprensa também atuando, tentando mais informações. Mas, Tony, a gente tem também a atualização, os ônibus, a gente está vendo aí os pequenos também, os amarelinhos. Nenhum ônibus está entrando aí, você percebeu aí desde a hora que você chegou, nenhum de fato está entrando aí, os moradores têm que descer na paralela e seguir andando ou pegar o mototáxi. O pessoal já está posicionado para fazer esse corre, né, Tony? Exatamente, Tripinha, inclusive aqui, o mototáxi está vindo aqui dessa rua principal aqui do bairro da Paz. E a informação, desde que eu cheguei aqui, Lorena, é que os ônibus não estão fazendo esse roteiro, né? Os ônibus que acessam o interior aqui do bairro da Paz, que vão até lá a região do final de linha, né, Lorena, nem os STECs, né, que é o transporte complementar, né, que são os amarelinhos, nem esses estão entrando aqui no bairro da Paz. A gente vê a movimentação realmente grande aqui do pessoal do mototáxi e também que trazem, né, Lorena, o pessoal traz os moradores dessa parte mais longe aqui do bairro da Paz até esse ponto de ônibus, mas a gente vê, Tripinha, a gente pode voltar para cá, a gente vê aqui, ó, muitos moradores, Lorena, vindo, ó, muitos moradores chegando até essa parte aqui da entrada do bairro da Paz para poderem acessar aqui o ponto de ônibus que fica na marginal aqui da Avenida Paralela. Claro que o policiamento segue reforçado, a gente está vendo diversas viaturas aqui, a gente sabe que hoje, Lorena, tem a segunda edição da Operação Força Total, né, realizada pela Polícia Militar do Estado da Bahia, e essa operação que não vai acontecer apenas em um ponto específico, ela deve acontecer também aqui no bairro da Paz e em outros municípios do Estado da Bahia. A gente vai trazer essa informação já já, como outras informações dentro do Brasil, gente, mas os moradores, claro, Lorena, tentam seguir
as suas vidas de forma normal, até porque hoje é um dia comum, um dia de trabalho, e isso dificulta, Lorena, muito, porque a distância, Lorena, para quem mora lá na região do final de linha até aqui, vamos colocar, Lorena, mais ou menos aí cerca de 1 quilômetro, né? Nessa andada pela manhã, realmente é muito complicado e os moradores sofrem com essa falta de ônibus. Claro que a gente tenta, através da nossa produção, essa informação também com o Sindicato dos Rodoviários para saber, né, se eles já vão voltar a fazer essa ligação aqui, Bairro da Paz, final de linha, para que a gente possa informar ainda dentro do Bora Nordeste desta quinta-feira. Volto com você, Lorena. Tony, já a gente vai colocar aí no ar um vídeo feito pelos moradores e a gente consegue ouvir a quantidade de disparos na localidade do Areal ontem de tarde. Inclusive, dá para a gente ter uma noção aí do horário, né? Ainda de dia, os moradores ouviram esses disparos. Um deles acabou atingindo esse menino de 9 anos que está internado, deve passar por cirurgia. Então, a gente já vai mostrar aí para quem está em casa entender a situação de violência. A gente também está aguardando um posicionamento da Polícia Militar. Os moradores afirmam que os agentes chegaram atirando. Chegaram atirando na localidade do Areal, onde essa situação aconteceu. Repito, aqui o menino estava brincando na porta de casa quando foi baleado. Os moradores relatam aqui, os vizinhos, que ele foi socorrido pela própria viatura da Polícia Militar para o hospital. Deve passar por cirurgia, não corre risco de morte, felizmente. Aí, o vídeo já na tela, vamos acompanhar esse vídeo, que mostra aí a troca de tiros entre criminosos registrada na localidade do Areal. E a gente percebe até ao fundo aí a gritaria dos moradores. Claro, uma situação dessa, em plena luz do dia, ninguém está esperando isso, apesar de ser uma cidade com episódios de violência. E, infelizmente, uma criança, um menino de 9 anos, foi atingido na mão. A gente está acompanhando aí essas informações, Deus, esse vídeo. Ele balearam a criança, gente. Como é que isso? Eles chegaram atirando, tô aqui nervosa, um bocado de criança na rua, a gente trabalhando. Ó pra lá, gente, balearam a criança. Meu Deus, como é que pode isso? Aí o relato de uma moradora postou nas redes sociais a denúncia dessa moradora. A gente está aguardando o posicionamento da Polícia Militar, que ainda não temos, sobre essa operação. As informações que a gente tem são dos moradores, são da apuração que a gente fez aqui em relação a esse episódio que baleou uma criança de 9 anos. A gente ouviu aí a moradora falando que os policiais chegaram atirando. A gente precisa ouvir os dois lados. Então, o microfone está aberto aqui para a Polícia Militar também. Inclusive com um posicionamento em relação a esse episódio que vitimou essa criança, atingiu essa criança que felizmente não corre risco de morte. Mas imagine o trauma para um menino de 9 anos que só quer brincar, só quer aproveitar a infância e não pode. A infância é marcada por episódios de violência. Inclusive, é a terceira criança baleada em Salvador e região metropolitana, segundo o Instituto Fogo Cruzado. A gente está vendo aí as imagens. Era por volta de 5h30 da tarde, minha gente. Meu Deus, ele balearam a criança, gente. Como é que pode isso? Eles chegaram atirando, tô aqui nervosa, um bocado de criança na rua, a gente trabalhando. Ó pra lá, gente, balearam a criança. Meu Deus, como é que pode isso? Nossa produção tentando contato com a Polícia Militar e a gente aguarda um retorno até o final do Bora Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar esse caso, estamos de olho. Repito aqui, Bairro da Paz, sem ônibus, policiamento reforçado por causa dessa operação policial, um suspeito morto e uma criança de 9 anos baleada que a gente não tem ainda a dimensão das circunstâncias. Temos os relatos dos moradores, mas ainda sem posicionamento da Polícia Militar. A gente vai seguir acompanhando.